que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca. As palavras de Jesus eram muito fortes. As palavras de Jesus causavam um impacto muito grande naqueles homens. Eles não queriam ouvir a verdade. E foi um desses motivos aqui que Jesus teve que se retirar ali daquele lugar. Jesus teve que sair da Galileia naquele momento, porque a situação para ele ali estava ficando um pouco estreita. Jesus estava correndo de risco de vida ali. Então Jesus teve que se retirar dali, porque senão certamente eles iriam matar Jesus. Mas ainda não era hora de Jesus morrer. Todos sabemos que Jesus tinha que morrer. Jesus, ele veio para morrer por nós. Não havia ninguém que pudesse impedir isso, de ele morrer no meu e no seu lugar. Graças a Deus que o nosso mestre veio cumprir uma tarefa aqui, e ele cumpriu a cerca, ele cumpriu a risca. Ele não falhou em nada. E uma das tarefas que ele tinha que fazer era morrer por mim e por você, Salomão. Mas ainda não chegou a hora do mestre se entregar. Ainda não era a hora dele morrer. Porque ele mesmo disse: a minha vida eu a dou. Não precisa ninguém tirar, eu mesmo dou e a tomo. Mas ainda tinha muita coisa ainda a ser feita. Nesse momento aqui, mais ou menos, eu creio que Jesus estava na metade do seu ministério terreno. E tinha ainda muita coisa para ser feita. Por isso que o mestre tinha que se retirar ali daquele lugar. Ainda tinha pessoas para serem salvas. Ainda tinha pessoas para serem curadas. Ainda existia pessoas para serem libertas. Ainda existiam cidades que necessitavam ouvir os ensinamentos da palavra do Deus vivo. E foi por isso que houve a necessidade de Jesus se retirar ali daquele lugar. E diz a palavra que ele saiu dali, ele saiu da Galileia, ele saiu de dentro de Israel. E já estava iniciando também uma nova fase no período do ministério de Jesus. Jesus já estava se revelando aos gentios. Porque Jesus, quando veio, ele primeiro começou a pregar para os judeus. Porque os judeus, como você sabe, ele é exclusivista. Ele só quer só para ele. E se Jesus começasse no começo do seu ministério a pregar para os judeus e já colocar os gentios juntos, eu creio que eles não iriam aceitar. Não ia haver um discípulo que seguisse ele, sabe, pastor? Por causa dos judeus, que eles são muitos exclusivistas. Então Jesus teve que se retirar dali. Aí Jesus foi para uma terra chamada Tiro e Sidom. Interessante que quando ele ia indo, veio uma mulher clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Amém. Ela veio clamando a ele: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Essa mulher, com certeza, ela já havia ouvido falar de Jesus. Aleluia. Porque ela não era da origem, ela não era judia, ela não era de Israel, ela não era da linhagem de Abraão. E no entanto ela não tinha o direito de falar assim, mas ela já tinha ouvido falar de Jesus. E ela chegou e disse: filho de Davi. Filho de Davi só fala, era só com a expressão para judeu. Mas ela chegou e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão, bem-aventurado é o homem e a mulher que, quando tem uma necessidade, chega diante do filho de Davi e clama a ele. Amém? Clama a ele, porque sabe que é dele que vai vir o socorro, vai vir a ajuda. Amém? Mas interessante, meus irmãos, é tremendo, que ela clamou a Jesus, mas diz a Bíblia, ele não lhe respondeu palavra alguma. Você já pensou? Chegar diante de Jesus, porque ela já tinha ouvido falar dele. Ela já sabia que ele curava. Ela já sabia que ele libertava. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ela clama a Jesus: me ajuda. Que ela chama por ele, ele não responde nenhuma palavra. Jesus faz silêncio. Você já viu quando Deus faz silêncio com você? É duro, não é? Dói, não é? Mas quando Deus está em silêncio com você, meu irmão, é porque Ele está trabalhando. Aleluia. Sabe por quê? Quando Deus está em silêncio com você e você está clamando, sabe por quê? É porque Ele está amassando o barro. Aleluia.
O barro está nas mãos do oleiro. E o oleiro está amassando o barro ali. Sabe por quê? Porque existe ainda algumas coisinhas na minha e na sua vida que precisam